senhores conselheiros, conselheiros presidentes, senhor procurador, senhores secretários e advogados, um bom dia a todos. Desejo boas-vindas aos representantes das partes, advogados aqui presentes. Registro inicialmente que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, deste órgão de julgamento, conduzirei essa sessão de julgamento por videoconferência. Informo que as sessões de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, encontram amparo legal nas portarias CONAT 158/2020, 145/2017, que é o nosso regimento interno, e a portaria 384/2020. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos processos que tiverem impetração do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614/2014, que ancora-se em casos de divergência entre decisões da Câmara de Julgamento, decisões da Câmara recorrida, com outras da Câmara de Julgamento, de câmaras diversas, ou da própria Câmara Superior, quando tiverem apreciado matérias semelhantes. Para início propriamente dos trabalhos, solicita a secretária Ana Paula Figueiredo Porto que averigue formalmente a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando os conselheiros que compõem este conselho. Ana Paula, bom dia. Bom dia, senhora presidente, senhores vice-presidentes, senhoras e senhores conselheiros presidentes e advogados presentes a essa sessão. Informo que, para a quarta sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, na data de hoje, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, como presidente da Câmara Superior. Presentes o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, e doutor Francisco José de Oliveira Silva, segundo vice-presidente. Os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Também presente, o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Lúcio Flávio Alves, José Willame Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Micael Pinheiro de Oliveira, Felipe Pinho da Costa Leitão, conselheiro Pedro Jorge Medeiros e Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também estão presentes a essa sessão os representantes legais da recorrente, Citec Têxtil, Indústria e Comércio Limitada, doutor João Aurélio Ponte de Paula Pessoa, doutor Edson Antônio Cruz Santana, doutora Safira Garcia e doutora Ana Lopes. É só, presidente. Bom, informado da existência do quórum regimental, dou por aberta a presente sessão e passo à ordem do dia. Indago à secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para análise, foram feitas sugestões ou correções, fazendo a indicação das respectivas resoluções. Presidente, não foram enviadas resoluções para verificação. Ok, não tendo sido enviada nenhuma resolução, passemos então agora ao julgamento propriamente dito dos processos constantes na pauta. Nós temos na pauta 2 processos que possuem a mesma recorrente, certo? Esses processos, eles foram sobrestados na última sessão, e aproveita-se a discussão do primeiro processo, aproveita-se também para o segundo processo no tocante a um aspecto, ao aspecto de fundo, ao aspecto de mérito. O segundo tem a questão da decadência. Então, nós vamos fazer separadamente o julgamento, e, logicamente, quando chegar no outro processo que tem a decadência, teremos que fazer a discussão da decadência. Não sei nem se é o primeiro ou se é o segundo aqui, ok? Então, anuncio para julgamento o processo de recurso extraordinário 6486/2007, auto de
ação 2017-18-406, recorrente CITEC, Têxtil, Indústria e Comércio Limitada, recorrido Estado do Ceará. A recorrida é da segunda Câmara, corporificada na Resolução 147/2019. E a resolução paradigma desse processo é a 48 a 83/2019 da primeira Câmara. Como eu falei, esse processo havia sido sobrestado em 11 de 2 de 2021. O nosso relator presente, os representantes da parte, como já anunciado pela Ana Paula, a quem eu renovo as boas-vindas, e o relator conselheiro desse processo é o doutor Lúcio Flávio Alves, a quem eu já passo a palavra para o seu relato. Doutor Lúcio, com a palavra. Senhora presidente, bom dia ao representante da Procuradoria, doutor Biratã, aos representantes da empresa, João Aurélio, doutora Safira, doutor Edson, doutora Ana, aos vice-presidentes, aos conselheiros-presidentes e aos demais conselheiros. Presidente, nesse momento difícil, quero só enaltecer aqui a questão da confiança em Deus, que com certeza esse momento vai passar e Deus vai se confortar os nossos corações. Para o presidente, o processo que passo a analisar é o seguinte relato: deixar de escriturar no livro próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. O agente atuante disse que, verificando o cruzamento eletrônico da base de dados do sistema corporativo, nota fiscal eletrônica e FD, dos registros fiscais do contribuinte fiscalizado, constatou notas fiscais de entrada não escriturada no exercício 2012. A base de cálculo dessa autuação é 107.475,92, com multa de 10.747,59, 10% do valor da base de cálculo. O artigo violado foi o artigo 276G, inciso 1º do decreto 24, CPA 997. A penalidade sugerida pelo autuante, a penalidade 103G da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. A informação complementar, o agente autuante destaca que se trata de auditoria fiscal plena, trata-se de lançamento de ofício, aplicando, no caso, o artigo 10731 do CTN, traz a súmula 555 do STJ, diz que a empresa tem o CNAE 14.11.801, confecção de roupa limpa, no período que foi fiscalizado, que é sujeito ao decreto 28.443 de 2006, ST por entrada, que todo ato regular da escrituração está no ato COTEP ICMS número 9 de 2008, né, que o contribuinte é usuário da FD e que deixou de escriturar várias notas fiscais de entrada. A empresa, satisfeita com a lavratura do auto, ingressa com a impugnação no seguinte tópico: a decadência, a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, diz que o ICMS é um tributo por lançamento por homologação, que paga o imposto por ST entrada, primeiro ponto. Segundo ponto, da inaplicabilidade da multa, diz que os atos jurídicos se regem pela lei da sua época, de acordo com o artigo 105, 106 do CTN, e no caso, na era do fato gerador, a lei estava em vigor a 12.670/96, que a multa era uma vez o valor do imposto. E que, no caso específico, a maioria das notas fiscais, né, emitidas, recebida, né, era de devolução, né, e que, no caso, não houve destaque do imposto. Pede uma perícia para comprovar as suas alegações e anexa várias notas fiscais de devolução em abono da sua tese. O processo caminhou para julgamento da primeira instância, teve um julgamento pela procedência da autuação. A julgadora afastou a decadência com base no artigo 173, inciso 1º do CTI, né? E a multa, no caso, é devida, né? É 17% da operação interna, e por isso que aplica-se, no caso, a penalidade do artigo 103.3G da Lei 12.696, alterado pela lei seguinte. Indefere a perícia com base no artigo 97 da Lei 15.614 de 2014. A empresa inconformada ingressa com recurso ordinário dos mesmos pontos trazidos pela impugnação, né? E o processo caminha para a cela de assessoria processual, que tem o parecer pela parcial procedência dessa feita, mudando a penalidade para o artigo 103.8L da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258 de 2017. A decisão vai para julgamento na segunda Câmara, né? Tem a resolução 147 de 2019, que é a resolução recorrida,
e que, no caso, foi afastada a preliminar decadência, com base no artigo 173, inciso 1º do CTN. No mérito por voto de desempate do presidente, foi aplicada a penalidade do artigo 123, 3G, né, com a tese de que essa penalidade, no caso, ela é mais benéfica e por isso deve ser aplicada. E, no mérito da fundamentação, para não aplicar a questão da discussão do 123.8L, é porque não existe dúvida para a aplicação do artigo 112 do CTN, e que, no caso, deve ser aplicada a penalidade específica, no caso, entendimento da Câmara, é a 123.3G. A empresa inconformada ingressa com recurso extraordinário, trazendo 5 resoluções, paradigmas, né, a 22 de 2019 da Câmara Superior, a 30 de 2019 da Câmara Superior, a 35 de 2019 da Primeira Câmara, a 48 de 2019 da Primeira e a 83 de 2019 da Primeira Câmara também. Traz os pontos da questão da decadência, da questão da inaplicabilidade da multa, né, devia ser aplicada da época, a lei 12.670/96, da época do fato gerador, né, e pede em pedido alternativo a aplicação do 123.8L, né, de acordo com o 106 do CTN. O processo vai para o despacho da presidência. A presidência, pelo despacho 124/2020, acata as resoluções 48 de 2019 da Primeira Câmara e 83 de 2019, referentes, senhor presidente, ao tema que será discutido nessa sessão, no tocante à penalidade a ser aplicada ao caso de não escrituração de nota fiscal no livre registro de entrada, ou a aplicação do 123.8L ou a aplicação do 123.3G. Senhora presidente, esse é o relato. Bom, tivemos aqui o relato do processo. Vamos aqui, então, ouvir o representante da Procuradoria, doutor Ubiratã. Bom dia a todos, senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros, advogados, representantes da empresa, aqui presentes. E assim, só que repetindo um pouco o que disse o relator, realmente assim, é um momento bem complicado, bem difícil, que todo o planeta, na verdade, está passando, mas é um momento também de termos serenidade, fé, confiança, que possamos aprender muito com o que está acontecendo conosco, né? Que realmente a gente dê importância para aquilo que realmente merece a devida importância. Mas sigamos com fé, serenidade, e tudo isso passará. Bom, em relação ao processo, tem só um aspecto inicial que me deixou um pouco na dúvida, porque assim, na última sessão, o sobrestamento dos processos em decorrência de um deles não ter sido analisado a admissibilidade da questão decadencial que foi suscitada. E aí, eu não sei, não me recordo aqui, mas me parece que a presidente ela teria, então, sobrestado para fazer essa análise. Aí eu pergunto ao digno relator se, então, foi feita essa análise da admissibilidade, porque, assim, por que eu estou levantando essa primeira questão? Porque, assim, a admissibilidade tem que passar pelo despacho da presidência. Então, assim, no primeiro momento, essa questão da admissibilidade em relação à decadência não foi analisada porque se partiu do pressuposto que os dois eram iguais e que não existia essa arguição de decadência. Essa questão da decadência, então, foi analisada sob o crivo da admissibilidade. Aí só que eu queria, porque assim, eu não entendi do relato, me perdoe, assim, eu não consegui compreender esse aspecto, porque é um aspecto preliminar de a gente dar início ao nosso trabalho, porque a gente só vai dar seguimento à discussão se realmente a presidência tiver admitido sob esse prisma da decadência, do conflito. Doutor Biratã, sim, foi trazida as duas resoluções, que a 22 de 2019 da Câmara Superior e a 30 de 2019 da Câmara Superior também, só que tratava de decadência de falta de recolhimento, a 22 de 2019 e a 30 de 2019 de decadência de crédito indevido. E pelo despacho da presidência, o que foi feito, o 124 de 2020, esses dois aspectos não foram admitidos por se tratar de não ter nexo de identidade, obrigação acessória e obrigação principal. Então, não foi admitido. A análise será só quanto ao método, quanto à penalidade. Sendo assim, doutor Biratã, a discussão ela irá valer para os dois processos.
Pronto. Nesse caso, sim, né? Porque, assim, exatamente. Como a gente... Exatamente. Perfeito. Obrigado, senhor relator, senhora presidente. Então, assim, vamos lá. Então, ao mérito propriamente da questão, que é a divergência aqui que nós temos em relação a duas penalidades, no caso do artigo 123, 8L e do 123, 3G. Né? Então, nós estamos, assim, só para iniciar, né, a nossa manifestação, só assim fazendo um preâmbulo, nós estamos aqui dentro de um aparente conflito, então, de normas, já que, em tese, existe alguns que a norma a ser aplicada seria do 123, 8L, e outros a entender que seria do 123, 3G. Então, nós vamos trabalhar com alguns critérios, né? Que aí o que é que nós temos exatamente se ocupar? Qual é a interpretação adequada? Qual é a interpretação correta? Né? Já adiantando que estaremos tratando de duas correntes, uma que entende que o princípio da especialidade, e por existir uma norma específica em relação ao caso em análise, que é a fotodescrituração, essa seria a correta. Já uma outra corrente entende que a situação em si da fotodescrituração, ela geraria uma dúvida, já que existe um outro dispositivo legal que, ao tratar de omitir informações em arquivos magnéticos, geraria uma dúvida capaz de se aplicar, então, o princípio do indúbio pro contribuinte, né? No caso previsto no CTN. Né? No caso da dúvida, se aplicaria, então, aquela norma mais benéfica ao contribuinte. Então, assim, a questão que a gente tem que analisar é justamente a seguinte: em que situação realmente se aplicaria esse princípio, né, previsto no CTN? Será que essa situação concreta ela merece a aplicação desse princípio? Ou se, de fato, no caso concreto, deve prevalecer a norma específica? Então, assim, só falando esse preâmbulo, que essa, na verdade, é a questão que nós vamos tratar aqui, né? Então, assim, antes de mais nada, é preciso trazer aqui à baila, e assim eu peço um pouco de paciência, porque a gente vai ter que trazer doutrina, acima de tudo, dispositivos legais da própria Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, né, a própria Constituição Federal, para que a gente, assim, possa calcar o nosso raciocínio e o fundamento da nossa manifestação. Né? Então, assim, inicialmente, eu trago aqui o aspecto doutrinário, né? Porque, assim, inclusive nessas últimas sessões, lá na nossa Câmara, a gente falou muito de um filósofo, um doutrinador italiano, né? O leio sair, a gente fez até algumas brincadeiras em relação a isso, Norberto Bobbio, né? Porque a gente citou por inúmeras vezes esse doutrinador que, de certa forma, ele foi, assim, digamos assim, um grande responsável, assim, doutrinador italiano, né, filósofo italiano, que acabou trazendo, através dos seus pensamentos, métodos interpretativos capazes de dirimir aparentes conflitos, né, de normas, né, ou reais, né, porque, às vezes, esses conflitos acabam saindo, apesar de a gente falar das aparentes, mas eles acabam sendo bem reais, essa que é a verdade. Mas, assim, na verdade, essa influência, ela teve repercussão no nosso direito brasileiro, até porque o direito italiano ele tem uma forte influência no nosso direito, a doutrina italiana, ela traz importantes conceitos que acabaram sendo absorvidos pela nossa doutrina, e, dentre elas, por exemplo, temos a Maria Helena Diniz, que ela praticamente absorve, digamos assim, ela adota a doutrina do Norberto Bobbio, e seu famoso livro, por exemplo, Conflito de Normas, né,
ela traz isso bem claro. E que conceitos são esses? Que doutrina é essa que, na verdade, se consagrou, né, no direito brasileiro, inclusive na lei de introdução às normas de direito brasileiro? Eu digo isso porque, se a gente for analisar as nossas normas, que era a antiga lei de introdução ao Código Civil, né, que hoje a gente chama de lei de introdução às normas de direito brasileiro, ele vai encontrar, por exemplo, o critério cronológico, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º, né? Já o critério da especialidade, que é o que nós vamos defender aqui, ele encontra-se previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E, por fim, inclusive, tem seu amparo, né, na Constituição Federal. Se a gente for buscar aí a doutrinas, a gente vai ver que os doutrinadores afirmam que o critério da especialidade ele também tem sua previsão no artigo 5º da Constituição Federal, que é o que trata, de certa forma, da igualdade, né, do princípio da isonomia, da igualdade lato sensu, já que a lei deve tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para situações diferenciadas, deve-se aplicar uma norma diferenciada. Então, a igualdade está justamente aí, tratar de forma desigual os desiguais, né? Então, assim, se eu tenho uma norma específica para uma situação distinta, essa norma, então, ela tem prevalência e deve prevalecer sobre a norma geral, que ela não faz essa distinção. Então, tem uma regra geral e tem uma regra específica. Então, assim, prosseguindo nessa, digamos assim, nessa sustentação, no sentido de que esse critério da especialidade, da especificidade, ele tem amparo tanto na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, como na Constituição Federal, e ele é o grande arcabouço da nossa método interpretativo do direito brasileiro, né? Então, voltando aqui ao caso concreto, a doutrina, por exemplo, do Norberto Bobbio, que é o MC aqui falando, ele, então, entende o seguinte, no primeiro momento, os critérios, teríamos 3 critérios básicos para a resolução dessas antinomias, né? Que, no caso, seria, por exemplo, o critério hierárquico, que seria o mais forte, o cronológico e da especialidade. Eu não vou aqui me ater a cada um deles, mas só de forma bem geral, dizendo que, na verdade, o critério hierárquico seria o mais forte, já que, de fato, uma lei de menor envergadura, ela não pode se sobrepor a uma lei maior. Eu não vou poder, por exemplo, me sobrepor uma lei ordinária à Constituição Federal, por exemplo, né? Então, esse seria o critério de mais forte entre eles. E o critério da especialidade seria, digamos assim, intermediário. Já o critério cronológico, né, ele seria o critério assim menos forte. Então, teríamos o hierárquico mais forte, da especialidade intermediária e o cronológico menos forte, porque muitas vezes eu tenho uma lei mais recente, que mesmo sendo mais recente, há dúvidas sobre a sua aplicação no caso concreto. Então, por isso que se diz que o critério cronológico ele não é o critério mais forte entre os critérios de distinção para aplicação e interpretação, método interpretativo da norma. Então, assim, o critério da especialidade, sim, ele teria uma grande força, só perdendo para o critério hierárquico. E aí, passemos, então, depois eu vou falar sobre o princípio do indúbio contribuinte, previsto no CTN, mas, assim, passemos, assim, até para poder nos ater ao caso concreto, então, as normas aqui, aparentemente, em conflito. Então, nós temos aqui uma de caráter geral, que seria a do 123.8L, que é omitir informações em arquivos magnéticos, ou nesse informado divergente, que era, na época, era multa equivalente a 5%, né, do valor da operação, hoje é 2%, na sua nova redação, e aquela que nós entendemos ser uma penalidade específica, porque, veja bem, aí eu abro até um parênteses para dizer o seguinte, no caso concreto, se a gente for fazer a leitura do auto de infração, a gente observa que
ele é específico em falar em falta de escrituração, né, de notas fiscais de entrada, né? Não estou aqui, não localizei de imediato, mas, assim, eu faço essa observação porque, assim, em algumas situações a gente vai observar alguns autos, uma certa confusão, né? Uma certa confusão quando não deixa, isso não fica muito claro. E, nesse caso, inclusive, a nossa Câmara, que tem um entendimento pela aplicação da penalidade específica, quando está confuso, a gente acaba aplicando aquela norma geral diante da confusão que o fiscal, quando ele não consegue definir e explicitar realmente o objeto da auditação, deixando claro que se trata de uma falta de escrituração das notas fiscais, né, de entrada, de fato, a gente acaba aplicando a penalidade que, em tese, beneficiaria mais o contribuinte, que seria aquela geral. Mas, a partir do momento que isso é especificado, né, é devidamente narrado, digamos, a moldura fática devidamente delineada, nós, então, partimos para a aplicação daquele dispositivo legal que é exatamente o que almejou o legislador, né? Porque você não pode entender que as letras, a norma, ela simplesmente tem palavras em vão, ou seja, você simplesmente não colocou aquelas palavras ali, toda aquela semântica, de forma simplesmente aleatória, sem propósito, sem sentido. E aí, buscando ainda fundamento na doutrina, qual é o principal fundamento da aplicação do princípio da especialidade ou da especificidade? É justamente, ela busca o quê? A justiça. A norma específica, ela tem como critério, e por isso que ela tem uma força muito grande, porque ela busca a justiça. Mas por que a justiça? Porque, assim, é como eu disse, assim, se eu tenho uma situação, né, diferenciada, e a norma trata de forma diferenciada aquela situação, entende-se que o legislador buscou, através daquela diferenciação, um critério de justiça. Ele quis fazer a distinção porque ele entendeu que, ou para agravar ou para amenizar a situação, aquilo ali seria a aplicação da justiça. E a gente vê que, por exemplo, o princípio do indúbio pro contribuinte, ele, digamos assim, ele se espelha no princípio do indúbio pro réu do direito penal. E a gente observa que no direito penal, mesmo existindo o princípio do indúbio pro réu, né, ele jamais vai deixar de aplicar normas específicas. Então, se eu tenho determinadas infrações, se eu tenho determinados delitos, que, embora tenham uma conotação geral, digamos, matar alguém, eu tenho uma ideia geral do que é matar, mas ela pode se dar sob diversas situações que agravam a pena, situações que diminuem a pena. Então, assim, aquela situação específica do matar, ela vai ser analisada sob o prisma específico das normas, né? Então, veja bem, mesmo no direito penal, que eu tenho dúbio pro réu, e cujo o princípio dúbio pro contribuinte ele se espelha, ele não deixa de aplicar as suas penalidades específicas, tá? Então, assim, o critério da especialidade é um método absolvido, é o método do nosso ordenamento jurídico pátrio, em relação ao qual o sistema tributário não se distancia. Assim, às vezes, a impressão que eu tenho é como se nós criássemos... veja bem, o sistema tributário tem suas especificidades, tem suas particularidades, mas ele pertence ao sistema jurídico como um todo. Então, nós temos que partir primeiro da base de sustentação desse sistema, que são justamente os critérios e métodos de interpretação consagrados no nosso direito brasileiro, nas nossas normas de lei de introdução ao novo direito brasileiro, na nossa Constituição Federal. E, a partir daí, aí sim, existindo alguma dúvida, então partiríamos para as especificidades do direito tributário, do nosso sistema tributário, entre os quais aí se aplicaria a questão do indúbio pro contribuinte.
Mas só ressaltando aqui, o que eu acabei de citar, porque o direito penal, porque, veja bem, o bem maior, que é a própria liberdade, maior até do que o patrimônio, que é o bem defendido, né? Não se está diminuindo a importância do patrimônio, que é o que basicamente o direito tributário trata, mas veja bem, no próprio direito penal, cujo bem maior o bem é a liberdade, o princípio do indúbio pro réu, ele não escapa da especialidade. Assim, ele não é simplesmente aplicar indúbio pro réu, não. Nós temos vários critérios que, uma vez ultrapassados e remanescendo alguma dúvida, aí sim se aplicaria o indúbio pro réu. Então, em que situação, senhores, se aplicaria, já adentrando na questão do indúbio pró contribuinte? Em que situação, então, se aplicaria? Nós temos aqui indúbio pró contribuinte, Biratã. Em que situação, então, que dúvida seria essa a ser aplicada esse princípio? Né? E aí é importante ressaltar, e eu trago até, eu fazendo um estudo e me aprofundando na questão, encontrei uma obra, uma dissertação de mestrado muito boa, do Marco de Aguiar Vilas Boas, da Universidade Federal da Bahia, onde ele tem uma obra um trabalho só sobre indúbio pró contribuinte. E ele, assim, ele oferece um importante elemento aí para se distinguir, saber em que situação realmente se aplica esse princípio, né? E aí, eu vou citar aqui só um trecho bem bacana aqui, que ele já vai no âmbito da questão, né? Depois de fazer todos falados sobre a questão da especialidade e tal, ele diz o seguinte: em verdade, não é possível definir claramente o limite que separa um caso fácil de um caso difícil. Mas antes, só esclarecendo, porque, assim, você só pode aplicar o princípio pró contribuinte quando existe uma dúvida razoável, minimamente razoável. Uma dúvida de caráter complexo. Não é uma aparente dúvida, porque, veja bem, o que é dúvida? Dúvida, a própria ignorância, ela pode gerar dúvida. Então, assim, se eu não tenho conhecimento sobre a matéria, isso para mim já é uma dúvida. Eu coloco isso assim, me desculpe assim um pouco a forma de... porque às vezes você tem que usar comparações bem assim fortes, que fogem um pouco até do caso concreto, para a gente entender o que realmente é a dúvida capaz de gerar a aplicação do princípio do pró contribuinte. Porque não é qualquer dúvida, é uma dúvida realmente que mereça a devida aplicação do princípio. Então, ele diz o seguinte, porque ele faz distinção entre o que é simples e o que é complexo. Ele diz o seguinte, isso aí não pode ser até um mero subjetivismo, só. Na minha visão, isso aqui é uma dúvida e eu vou aplicar um princípio em dúvida para o contribuinte. Então, assim, ele não pode se ater ao mero subjetivismo. Então, em que situação se aplicaria? Naquelas situações, ele continua. Em algumas questões, o sistema jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico, não oferece uma resposta plausível. Aí sim se aplicaria o princípio em pró contribuinte. Então, assim, se o ordenamento jurídico, por exemplo, nós temos um ordenamento jurídico consagrado que diz que se existem normas específicas, se aplica a norma específica. Então, se eu tenho um sistema jurídico, um ordenamento jurídico que oferece essa alternativa, eu não posso simplesmente dizer que eu vou aplicar o princípio pró contribuinte. Então, agora sim, se ultrapassado isso, se as normas postas em conflitos realmente são ambíguas, de fato, porque, veja bem, nós não temos aqui nenhuma ambiguidade. Nós temos uma norma geral que se entendeu por aplicar, pelo fato dela ser mais benéfica ao contribuinte, uma norma específica que se entendeu por afastar, por entender que ela era prejudicial ao contribuinte. Tá? Mas nós não temos ambiguidade no texto. Não existe essa ambiguidade. Né? Então, assim, aí ele continua. Então, se o sistema jurídico não oferece respostas plausíveis
e se realmente há ambiguidade no texto capaz de gerar essa discussão valorativa, essa complexidade, aí sim se poderia utilizar como critério o princípio indúbio pro contribuinte. Então, assim, e aí eu analisando, por exemplo, a resolução paradigma, o fundamento que ensejou a resolução paradigma, só que para a gente poder, já finalizando, essa aqui é a paciência, mas assim, como eu disse, assim, eu teria que fazer toda essa explicitação calcada em todo o ordenamento jurídico como um todo, que é a questão de interpretação de normas. Então, assim, a questão não é simples, não é fácil. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, eu entendo que o mais correto é aplicar o princípio da especialidade, ou o mais correto é aplicar o princípio em prol contribuinte, na dúvida a favor do contribuinte. Não, a questão não é tão fácil assim. A gente tem que realmente buscar fundamento no nosso ordenamento jurídico. Tá? Por isso, essa minha explanação um pouco mais extensa para justificar o posicionamento aqui da Procuradoria do Estado. Tá? Então, assim, voltando aqui à questão da resolução paradigma, veja bem que diz o seguinte, eu estou aqui vendo seu... Porque tinha um trecho aqui quero só localizar, justamente para me ater o que diz a resolução paradigma, fundamento, né, na verdade, da resolução paradigma. Alguém está com o número dela aí? Eu faço, só para eu... aqui na própria... Só para facilitar aqui... 48 de 2019 e 83 de 2019. Pronto, 48. Pronto, 48 de 2019. Não está citado aqui. Pela ordem. Pois não. Na verdade, eu queria só sugerir, doutor, o que é, na verdade, os dois processos, tá certo? Elas são específicas e que, por essa razão, ela deve ser aplicada mais favorável ao contribuinte. É nesse sentido que eu gostaria de acentuar nesse momento. Por favor... Doutor Edson, uma questão de ordem, por favor, doutor Edson, vamos deixar que o doutor Biratã termine a fala dele e, em seguida, na forma regimental, eu passo a palavra para os advogados das partes. Aí o senhor pode contraditar, também? Pois não, desculpe aí, pois não, muito obrigado. Só esclarecendo aqui, o doutor... Só esclarecendo aqui, viu? Bom dia, o doutor Edson Santana. Eu não explicitei o nome dos advogados presentes, porque eu não sabia exatamente quem estava presente hoje. Por isso que eu disse assim, a todos os... Doutor Biratã, me permita, eu queria até ressaltar 2 pontos, o qual eu falei durante a condução, que eu falei, dei boas-vindas aos advogados presentes, certo? E eu gostaria de nominar os advogados que aqui estão, já fica as minhas escusas, e os advogados aqui presentes, doutor João Aurélio Pontes, doutor Edson Santana, doutora Safira Garcia e doutora Ana Paula, a quem eu já peço desculpa e estou aqui citando de todos. Da mesma forma, gostaria de ressaltar que os 2 processos, que agora incluem do auto de infração seguinte, da pauta seguinte, também já está em discussão. Okay? Doutora Marta, advogada doutora Ana Lopes. Ana Lopes, também a doutora Ana Lopes aqui presente, né? Temos, então, 4 advogados, que pela portaria civil 3, mas estamos aqui contemplando aqui a presença dos 4, ok? Doutor Biratã, então, encerrando o pronunciamento para que eu possa passar a palavra aos representantes. Já estou finalizando, só para me ater já à parte final da resolução paradigma. E só aqui, explicando ao doutor Edson Santana que ele vai ter o momento, toda a oportunidade de rebater item por item aqui da minha manifestação, e assim se dá aqui a condução dos trabalhos, assim, a nossa presidente, ela, nesse ponto aí, ela, em nenhum momento, ela vai jamais suprimir a palavra e a manifestação do advogado da parte. Tanto é que o advogado da parte, né, do contribuinte, tem o privilégio de falar por último, né? Isso aí foi uma questão até muito debatida aqui,
né, e que acabou chegando, culminando nesse aspecto aí de falar por último. Então, assim, não tem nada melhor do que falar por último, né? Então, assim, só concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, só beber um pouquinho aqui d'água, que estou... Então, por exemplo, pegando aqui a resolução 48/2019, aqui foi detectado... Ou seja, porque, assim, na verdade, eu tenho aqui só as emendas, mas, assim, no contexto geral, elas falam tão somente o seguinte, ó, se eu tenho aqui duas normas, né, uma geral e outra específica, mas se uma é mais favorável ao contribuinte, eu aplico aquela mais favorável ao contribuinte. Então, assim, em nenhum momento, a meu ver, remanesceu qualquer dúvida em que existe uma geral e uma específica. Esse é o primeiro critério que eu utilizo aqui como referência. Eu não vi nenhuma decisão, tá? Nessas decisões paradigmas, em nenhum momento ela chega a dizer assim, não, eu tenho dúvidas em relação a essa questão da generalidade e da especificidade. Todas as resoluções, elas deixam bastante claro que uma é geral e uma outra é específica. Então, assim, em relação a esse critério, não há a menor dúvida. Ela apenas adota o critério do indúbio pro contribuinte por entender que seria suficiente que aquela norma, sendo a geral ou a específica, fosse mais benéfica ao contribuinte. Quando, na verdade, isso se destoa do princípio de justiça buscado na especialidade. Porque a especialidade é justamente isso. Eu tenho que tratar de maneira desigual situações desiguais. Então, embora eu tenha um aspecto geral das informações do arquivo magnético, mas o legislador entendeu que entre as omissões, uma determinada omissão ela tem um caráter potencialmente mais gravoso, ele tem que ser punido com uma sanção mais gravosa. Ao mesmo tempo, dentro desse contexto geral, se eu tivesse das omissões, se eu tivesse um determinado aspecto específico menos gravoso, se aplicaria o menos gravoso. Ou seja, então, a especialidade é o critério. Aí sim, ultrapassado isso, existindo sim uma ambiguidade dos textos, tá? Aí sim se aplicaria o princípio indúbio pro contribuinte. Então, assim, senhora presidente, senhores conselheiros, eu agradeço aqui a atenção de todos, peço um pouco de desculpa, peço desculpa um pouco pela demora aqui, mas havia necessidade dessa contextualização, dessa fundamentação, tá? E nossa manifestação final é pela manutenção da decisão recorrida, portanto, aplicação do 123, 3G. Obrigado. Ok, então nós ouvimos o representante da PGE e na forma de que dispõe o artigo 57, parágrafo 2º do regimento, eu passo a palavra, então, aos representantes da parte para manifestação oral, ok? Me parece que o doutor João Aurélio, inicialmente. Então, doutor João Aurélio. Bom dia, eu gostaria... Doutor Edson, eu vou iniciar, ok? Se você quiser depois colocar alguma outra questão, aí eu vou ser bem breve, para deixar tempo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu cumprimento a todos na pessoa da presidente dessa colenda Câmara. Cumprimento o senhor relator, cumprimento também o senhor procurador, que fez... Agradeço, inclusive, pela aula de aplicação de lei, né? Da aplicação da norma jurídica. Mas, de forma muito concisa, eu vou discordar do eminente procurador, porque muito foi explanado, mas não é o caso do feito, né? Eu não vou repisar o feito todo, porque foi muito bem relatado pelo doutor Lúcio Alves, né? O que acontece no caso? O que acontece no caso é que nós estamos falando de autos de infrações
de fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013, certo? Nessa época, nós tínhamos uma norma vigente. Quando da aplicação dos autos de infração, já no ano de 2017, foi utilizada uma norma jurídica que derrogou o antigo 123, inciso 3, a linha G, e aplicou-se uma penalidade por falta de escrituração na entrada, certo? O princípio básico geral do direito, eu não preciso esticar muito isso, que a norma se aplica, em regra, quando vigente, aos fatos vigentes. Em regra, ela pode retroagir, e a gente fala isso eminentemente no direito administrativo, no direito tributário, no direito penal, que são searas jurídicas que têm o condão, muitas vezes, normativo de aplicar sanções, né? Ele, eminentemente, não retroage. Ele só retroage para quê? Para beneficiar o agente, né, no caso. Veja, no caso, eu estou falando nessa questão do tempo do fato gerador e no tempo da norma. Vamos dar um exemplo bem didático. A Avenida Washington Soares, até uns anos atrás, era permitido rodar até 80 km por hora. Hoje são 60 km. Você imagina se o agente de trânsito vai poder multar quem ultrapassou 60 km na época que era vigente os 80 km. Certo? Isso é uma norma básica. O doutor Biratã citou grandes aí doutrinadores, entre eles o mestre Norberto Bobbio, né? Que é um dos pais, um dos filósofo, pai do Estado de Direito, né? Norma básica de Estado de Direito, você não ser sancionado por uma norma que ela não existe ainda. É típico de ditadura você sancionar, você apenar retroativamente. Ora, cadê a segurança jurídica disso? Como é que eu vou adivinhar que um ato ou uma omissão minha, no futuro, vai ser apenada de uma certa forma? Não, tem que ser contemporânea a norma ao fato. Como eu disse, ela retroage para que fim? Ela retroage para beneficiar. Ela retroage, vamos supor, o divórcio. O divórcio até outro dia era penado pelo Código Penal. Acredito que hoje caiu em desuso com o tempo, mas vamos supor se alguém está respondendo um processo por adultério. Se a lei for revogada, aduzindo que o adultério não é mais crime, automaticamente está extinta a capacidade punitiva do Estado. Né? Então, basicamente, a gente está falando nisso, que a norma, aos fatos ocorridos em 2012, 2013, só pode ser aplicada uma norma vigente à época. Claro que se a norma veio para diminuir a sanção ou mesmo extingui-la, ela vai retroagir para beneficiar. E nesse ponto eu quero citar aqui o que diz a regra, a sanção aplicada vigente à época. Ele diz: deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas de documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 UFI, se comprovado um competente lançamento contábil do aludido documento. Veja bem que, como a gente aduziu em todas as defesas, desde o começo, pedimos perícia, as entradas omitidas de escrituração não tinham imposto a destacar e a recolher. Certo? Por isso, não poderia haver sequer a multa.
Eu vou citar, a gente pode trazer Constituição, a gente pode trazer doutrina, a gente pode trazer lei introdutória às normas jurídicas, mas vamos para a didática aqui da nossa seara, que é o Código Tributário Nacional, que é a Bíblia daqui, que tem que estar acima de qualquer regulamento, qualquer lei fiscal, qualquer coisa, só está abaixo a Constituição, como bem botou o nobre procurador. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e ou pendentes. Certo? No mesmo passo, o artigo 112, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, e aí ele cita. Então, é um brocado jurídico, é um princípio geral de direito. Eu não gosto de falar que é uma lógica mundana, porque o mundo do direito se comporta de forma diferente, né? A gente trata não do ser, mas do dever ser. Mas é como eu disse, é o princípio da não surpresa, é o princípio da segurança jurídica, é ponto basilar do próprio Estado de Direito. Não posso trazer uma sanção, uma norma atual e trazer ela para trás. E tem mais, não é à toa que houve essa reforma à lei. Certo? Não é à toa que houve essa reforma à lei da última redação que o fiscal aplicou. Houve essa mudança justamente para contemplar algumas, vamos dizer, brecha, porque a gente sabe, me desculpe, me respeite, mas eu como contribuinte, como advogado de contribuinte, tenho que falar. O Estado, através dos seus entes, etc., passa o tempo fechando brecha. Tanto é que a gente tem uma miscelânea gigantesca de fatos típicos, né? Até se respirar direito o contribuinte, olha, vamos fazer com reforma, vamos botar lá mais um itemzinho, uma linhazinha, para a gente completar. Certo? Então, eu queria só deixar isso. As duas normas de sanção são específica. E outra coisa, o doutor Biratã falou muito em dúvida para o contribuinte, e falou sobre dúvida razoável, mas se nós citarmos as próprias palavras dele, eu digo assim, certa confusão do fiscal, o fiscal não ficou muito claro. Ora, se o fiscal não conseguiu enquadrar em legislação contemporânea, você está me entendendo? Isso é prova patente da insubsistência do auto de infração. Tá? Então, eu repito que, assim, olha, a gente está rasgando justamente as normas, os entendimentos sobre a aplicação de lei no tempo. Certo? Lei tanto estrito sensu quanto lato sensu. Então, por isso, não pode subsistir o auto de infração, porque não pode ser tipificado com a normativação dada pelo fiscal. Então, eu rogo, não vou falar sobre o conhecimento, porque o recurso já foi conhecido, mas eu peço o provimento completo, certo? E a anulação dos 2 autos de infração que aqui defendemos. Eu deixo a palavra com o doutor Edson, se ele quiser contribuir com alguma coisa. Eu agradeço a atenção de todos. Ok. Doutor Edson? Bom dia a todos, bom dia, excelentíssima presidente, excelentíssimo procurador, demais membros do órgão colegiado, doutor João Aurélio. Na verdade, foi muito bem explicitado, muito bem colocado já as palavras do doutor João. Eu só queria, na verdade, reforçar exatamente o que foi dito, né, pelo próprio procurador, pelo distinto procurador, quando ele diz que são pontos específicos da norma, ou seja, existe a nossa tese se baseia dentro de um preceito normativo em que deve ser aplicado o benefício em pró, né, do contribuinte. Ele afirma categoricamente que existe uma outra tese que, segundo ele,
deveria ser a melhor aplicada, só que, de fato, não é? Tratam-se de normas claras e que deve ser aplicada o benefício em prol do contribuinte, conforme assegura o próprio Código Tributário Nacional, que, assinando embaixo o que o doutor João Aurélio disse, trata-se da Bíblia, né, que deve nortear, sim, né, por mais que... E aí eu faço também uma ligeira crítica em relação à questão do fisco, que tenta, a todo custo, cumprir o seu papel, né, mas que esse papel ele precisa ser de forma atenuado pela própria lei, no que diz respeito aos benefícios ao contribuinte. Mas, no mais, já foi muito bem contemplado, contemporizado aí pelo doutor João, e reforçando aí o pedido no sentido de que sejam anulados os 2 autos de infração. Bom, continuemos aqui o nosso rito, ouvimos manifestação das partes e vamos, então, agora passar a discussão do processo pelos conselheiros. Senhora presidente. Inicialmente, o doutor Lúcio. Presidente, eu vou me ater, senhor presidente, ao despacho de admissibilidade do processo, a questão da penalidade do artigo 123.3G e do artigo 123.8R. Senhor presidente, eu também vou ser de forma objetiva, mas eu preciso também contextualizar toda essa sistemática desse processo. Esse processo, essa matéria já chegou aqui à nossa análise, eu fiz uma pesquisa, desde 2017 até 2020, já tiveram 14 resoluções já sobre essa matéria. Entendimento que muda-se o procurador, questão dos advogados são diferentes, das empresas são diferentes, a composição mudou, mas tem 14 resoluções, né, referentes à questão da não escrituração, nota fiscal de entrada pela aplicação do 123.8L. Esse é o primeiro ponto. E trago aqui, senhor presidente, para começar, a primeira discussão que teve, saiu na resolução 21/2017, se tratava de uma questão que era nota fiscal de entrada e saída. O próprio autuante já tinha colocado como 123.8L, né? E foi confirmado por unanimidade, só que naquela sentada, a discussão era só a questão da DIEF, se ele tinha enviado a DIEF e a FD. Mas a questão foi naquela época era 5%, limitada como máximo, o mínimo de 1.000, né? Mas foi pela unanimidade. E, posteriormente, né, em 2018, os 2 recursos que a Procuradoria ingressou através do doutor Rafael, da decisão da 4ª Câmara, da qual fazia parte o presidente Augusto, o conselheiro Ilam, e quando começou a surgir a discussão dessa matéria. Essa discussão ela passou pela nossa assessoria processual tributária, do quem, né, eu tenho um grande orgulho de ter pertencido, com certeza voltarei para lá. E foi uma discussão muito calorosa durante os assessores, e chegaram a essa conclusão, depois de muito debate, realmente existia sim a dúvida, e nós vamos procurar aqui dizer por que existe essa dúvida. Então, realmente, naquela época o procurador entrou com 2 recursos, e os 2 recursos não foram admitidos por maioria, e de lá para cá vem vários recursos por maioria sendo examinados. Muito bem, o doutor Biratã colocou de maneira precisa, né, a questão bem colocada, bem contextualizada, a questão do Alberto Bob, realmente é quem trata dessa questão do conflito aparente de norma, 1º grau, 2º grau, isso aí não tem dúvida que em termos de doutrina internacional é ele, e aqui no Brasil a Maria Helena Diniz com seu livro clássico, né, sobre essa questão. Mas eu sempre coloquei que essa questão ela passa, né, pelo CTN, a gente tem que ter respeito pela Constituição, né, que é a lei máxima, ela fala da questão do pró-réu, do direito tributário, do direito penal, que também trata. Mas eu quero fazer um paralelo aqui da questão, primeiro, né, colocar a questão como é tratado no CTN. O CTN, no artigo 107, né, e aqui eu faço pela minha pesquisa também, eu quero, de antemão, dizer que eu não era adepto dessa teoria. Eu comecei, acho que tem parecer meu, eu entendia pelo princípio realmente da especialidade. E depois dessa discussão, eu tive que, né, ir aos livros e buscar uma tese realmente se sustentasse, que tivesse realmente toda a doutrina também por trás. E fui procurar, né, nos doutrinadores, e todos os doutrinadores, aqueles que se estendiam muito nessa questão, outros faziam só reproduzir o que estava no pote, mas uns iam além. E encontrei alguns doutrinadores que realmente iam além e discutiam a matéria. O professor Eduardo Sabago, ele trata a questão do artigo 107, ele diz o seguinte: o CTN, ele tem
é diferente do Código de Processo Civil, do Código Civil, né, e do Código Penal. Ele é o único código que essa questão de interpretação, realmente, os outros códigos passam ao largo, né? Ele trata de uma questão de interpretação e integração. Ele tem um capítulo próprio, capítulo 4, que trata só dessa questão, do artigo 107 ao 112. E começa o artigo 107 dizendo o seguinte: a legislação tributária será interpretada conforme o disposto nesse capítulo. Aí trata as questões, vem tratando, chega até o 112. Então, ele já tem um diferencial. E o professor Eduardo Sabago diz o seguinte, que esse artigo, essa questão, é um princípio da exclusividade dos critérios de interpretação. O próprio CTN já traz quais são os critérios. E um dos critérios que ele traz é justamente a questão lá do artigo 112, do indúbio pró, né, contribuinte, e trazendo as condições, né? Então, o primeiro ponto é esse. A questão trazida a questão dos 3 critérios que foram utilizados, a gente tem que fazer uma separação do que é tributário e do que é penal, apesar de ter o direito tributário penal e o direito penal tributário. Mas nessa questão aqui, o direito tributário ele se afasta um pouco do direito penal. O direito penal, essa questão da especialidade lá, são os critérios, não são nem os critérios, os 3 critérios tratados pelo Norberto Bobbio: cronologia, especialidade e hierarquia. Não são. Ele já tem outros critérios. E dentre eles tem o critério da especialidade. E o critério da especialidade do direito penal, ele é o seguinte: ele não trata a questão da pena ser menor ou maior, não. O critério da especialidade é aquele que tem a norma geral, ele cita o caso do homicídio, e tem o infanticídio. Todo infanticídio é um homicídio, como agora tem um feminicídio. Para ter uma norma geral e uma especial, a especial tem que ir além da geral, ela tem que trazer elementos mais do que o que tem na geral. Então, esse é o primeiro ponto, a diferença do penal para o tributário. O tributário é específico, tem o Código Tributário dizendo como é que os critérios de interpretação e o 112 está lá. O penal não tem, ele tem só a questão que, se houver a prova não for suficiente de autoria, de materialidade, né, não estar convencido, isso aí, a decisão será a favor do réu. O CTN é mais específico. Quanto ao caso concreto, presidente, já bem no caso concreto, se a gente observar todos esses autos, por isso que eu citei o primeiro, aquele de 21 de 2017, que é a resolução, o próprio autor já colocava isso aí como no 8L, então, era entrada e saída. Então, ele já colocava. Então, bem disse aí o doutor João, né, da defesa, quando o doutor Biratão falou na questão da confusão, é justamente isso aí que nós estamos tratando, é disso que nós estamos falando. É justamente essa questão, a dúvida. Não é uma dúvida mínima, uns falam em dúvida mínima, outros falam em dúvida ponderada, outras dúvida moderada, mas quem faz essa análise é o intérprete. É ele que tem o poder de fazer, porque se a gente fosse criar vários critérios para chegar a essa dúvida, não chegaria nunca, ia ser o infinito. Então, seguindo o CTN dentro do caso concreto, você vai observar, quando você fala lá a questão da não escrituração no livro de entrada, quando você vai fazer a leitura do artigo 123.8L, né, que eu posso fazer até a leitura dele, diz o seguinte: omitir informações em arquivos eletrônicos, ou nesses informar dado divergente dos constantes nos documentos fiscais, multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestação omitida, ou informada incorretamente. Do valor, você está falando de quê? De escrituração. Quando eu falar no artigo 123, ele fala omitir informações, justamente a dúvida é essa. Se você for para o ato COTEP 09/2008, você vai encontrar lá, né, e aqui, vou lembrar que o conselheiro Augusto não estava presente, mas o conselheiro Luiz não estava. Nas primeiras discussões que nós tivemos, ele volta mais no processo nesse sentido, aplicando o 123.8 na quarta Câmara. E o conselheiro Augusto estava de férias, veio o conselheiro Bindar substituir, que a gente sabe que é um excelente auditor. E nessa discussão, né, ele levantou a questão seguinte: não, conselheiros, a questão aqui é o seguinte, a informação é só quando a informação está na nota, ele não coloca. Lá a escrituração é diferente. Eu fiquei pensando realmente, fui para o ato COTEP, fui para o artigo 276, que trata da matéria da FD, mas quando você chega na leitura, o próprio legislador não faz essa diferença. Tem hora que ele fala em informação, quando ele diz, o conceito de FD, ele diz, é um conjunto de informações. Na própria está lá no ato COTEP, está lá, e nossa legislação está também. O 276, acho que D ou é A. Diz lá o conceito de FD, conjunto de informações. Tem hora que ele fala de escrituração e informações. E ainda bota escrituração, inclusive informação, dando a entender que a escrituração é uma informação. Então, a dúvida, no caso concreto, quando você vai analisar o caso concreto, é esse. O doutor Biratã colocou que lá na segunda Câmara, né, com todo respeito, eu acho que o direito é isso mesmo, mas foi interessante essa decisão de hoje, essa
essa sessão, né? Estou trazendo todas essas questões. Quando você vai fazer essa interpretação de que o autuante colocou, no momento colocou escrituração, no outro colocou informação, você vai para a informação complementar, a maioria deles coloca, apesar do relato alto falar em escrituração, quando vai para o detalhe na informação complementar, a maioria é o seguinte, o contribuinte deixou de informar na FD. Então, a questão passa todinho, por isso que o doutor Gratão é excelente as colocações aí, não tenho nem o que discordar, mas a conclusão é que eu acho que não vou acompanhar, porque é justamente no detalhe, quando você vai fazer a leitura, você vai ver que o legislador fala informação, ele está falando de informação no sentido de informação geral, que pode ser a escrituração e pode ser a informação propriamente dita. Isso pela leitura do ato COTEP, pelo nosso regulamento. Então, senhora presidente, para finalizar, eu podia trazer aqui várias colocações de Luciana Amaro, que fala dessa questão que o doutor Brata colocou muito bem, dizendo que as palavras têm vários significados, que realmente o artigo 112 é colocado que não tem ambiguidade, obscuridade, ou contradição, é justamente isso aí, na leitura que a gente faz da norma, que a gente chega a essa conclusão, e o legislador, com toda a sua subjetividade, doutor Brata, tem que ser mesmo, porque nós temos aqui o direito, como disse o doutor Leilson naquela sessão passada, que eu achei maravilhosa, realmente trazendo o professor Paulo de Barro Carvalho, a questão das fontes, dos planos, da semântica, da síntese, da pragmática, é justamente isso mesmo. O teto ele vai fazer o sentido da norma. E a corrente majoritária desse conselho, até o momento, é nesse sentido, entendendo que realmente existe a dúvida e que deve ser aplicado o artigo 112 do CTN. Presidente, para ser objetivo, essa é a minha posição. Se depois da discussão tiver mais alguma coisa a acrescentar, eu me manifesto, presidente. Ok. Passo a palavra, então, ao conselheiro Ricardo Valente. Alô, presidente? Está me ouvindo? Agora sim, antes não estávamos, não. Era problema técnico. Presidente, falar depois do professor Lúcio é matéria um pouco difícil, porque o professor Lúcio ele disseca muito essas questões divergentes aqui no CONAT, principalmente na Câmara Superior. Mas eu me sinto à vontade para falar, presidente, porque eu fui um dos primeiros a defender essa tese na Câmara, de diferenciação entre o 123.3G e o 123.8L. Enquanto o professor Lúcio era da 4ª Câmara, a gente na 3ª Câmara fazia essa defesa na antiga composição. No início de tudo, ao advento da chegada da Lei 16.258, a gente traz esses argumentos de defesa no sentido de equalizar a aplicação da norma da espécie à matéria. Então, presidente, bem rápido aqui, para não cansar os conselheiros, eu sempre faço essa leitura para demonstrar de forma cabal que as duas normas podem ser aplicadas, Nós temos o 123, que ele diz o seguinte: as infrações à legislação do ICMS sujeitam ao infrator as seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso. E ele vem no 3G e diz... Cadê? Ele vem no 3G e diz o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive em sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação, documento fiscal relativo à operação ou prestação. Então, ele penaliza dessa forma. E vem o 123.8L e traz o seguinte: omitir informações em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais, multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente limitada a 1.000 FIIs. Ou seja, presidente, a gente tem aí duas espécies de normas para serem aplicadas. E quando existe essa divergência,
obrigatoriamente nós temos que ir para o 112 do CTN, para poder aplicar, sim, o mais favorável ao contribuinte. E ainda digo mais, presidente, dependendo do período de aplicação, no período da lavratura do auto de infração, no período em que essa infração for aplicada, a gente ainda pode retroagir para o entendimento do 123, 3G. Tudo com o intuito de favorecer o contribuinte. Sempre favorecer o contribuinte. Sempre aplicar o 112 do CTN, favorecendo o contribuinte. Então, presidente, salvo melhor juízo, data máxima venha, entendo faço questão aqui de levantar os entendimentos divergentes, mas eu não consigo me afastar da aplicação do 112 do CTN. Existem várias resoluções lavradas por mim, presidente, que eu aplico o 123 3G, mas isso eu aplico dependendo do período, eu retroajo, eu afasto o 123 8L, eu aplico o 123 3G para favorecer o contribuinte, aplicando o 112 do CTN. E era só isso, presidente. Obrigado. Ok. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, antes eu gostaria de enfatizar da minha alegria pela introdução trazida pelo procurador, doutor Biratã, trazendo aspectos de teoria jurídica, né, de aspectos de doutrina, aspectos de... desde que seja da dogma jurídico, também com uma zetética jurídica, como foi colocado aqui. Eu escutei atentamente as palavras do doutor Biratã, dos advogados, doutor Lúcio, doutor Ricardo, e assim, a minha ideia que eu tenho nessa discussão toda, depois de já ter lido, não somente Bob, aí eu quero trazer aqui Dworkin, Ronald Dworkin, quero trazer também Robert Alex, né? São doutrinadores mais recentes que eu digo dos anos 80 para cá, né? Que tratam da matéria dessa questão de conflito entre normas, né? Seja conflito entre princípios, seja conflito entre regras, né? Segundo esses doutrinadores, não existe possibilidade de coexistência de duas normas ditas específicas ou aplicáveis a determinada matéria. Ou uma é específica, ou a outra é inespecífica. É por isso que, nesse caso, nessa orientação, o doutor Lúcio parece que adere à questão de ele achar que a específica é o 8L. Se ele acha que é o 8L, ele não pode aplicar o 3G, porque ele entende que aquela não é inespecífica. Já é diferente do doutor Ricardo. Aí eu discordo do doutor Ricardo, e aí com o Dworkin e com o Alexi, dizendo que não pode se aplicar sobre o mesmo fato duas regras. Porque, segundo esses doutrinadores, uma delas tem que ser extirpada do ordenamento jurídico. Ou seja, ou uma regra é válida e a outra é inválida, juridicamente inválida. Por isso que não dá para você ficar aplicando o 3G e ficar aplicando o 8L. Ou você entende que o 8L é específica, e aí você diz que... Aí você pode até fundamentar, porque há dúvida pelo 112, e aí por isso que você escolhe a 8L. Bom, se você escolher a 8L, você está dizendo que esta que é a regra válida. A regra inválida, a inespecífica, ela tem que ser estipado no ordenamento jurídico. É claro que aqui, neste âmbito do CONAT, a gente não tem esse poder para tanto. Isso é lá no Poder Judiciário, que deve declarar a inconstitucionalidade de alguma das duas regras, tá? Bom, eu fiz esse introito, mas para dizer do meu entendimento sobre a matéria, né? Eu entendo que não há dúvida. Por que eu entendo que não há dúvida? A hora que eu já fiz autuações, antes de 2017, aderindo que a FD era uma declaração. Portanto, se é uma declaração, aquele que não está presente nos arquivos, aí eu teria como omissão de arquivos, magnéticos, etc, etc. Mas, quando veio a lei de 2017, eu fui estudar com mais afinco a matéria, e aí eu mudei meu entendimento, voltando a aderir o 3G, antes da existência do 8L, né? Que antes se fazia autuações pelo 3G, já existia o 8L. E por que
eu aderi? Primeiro, porque a própria lei deixa claro que se trata de livros. Está lá na redação das sanções, livros, inclusive sobre modalidade eletrônica, etc, etc. Mas, além disso, eu fui a raiz, o nascedouro da escrituração fiscal digital. Se pegarmos o ajuste CINIF 02/2009, que é o que cria, que institui a FD, lá na cláusula primeira, ela diz que fica instituída a escrituração fiscal digital para uso pelos contribuintes, etc, etc. O parágrafo terceiro dessa cláusula primeira, ela diz textualmente o seguinte: o contribuinte deverá utilizar a FD para efetuar a escrituração do livre registro de entrada, livre registro de saída, livre registro de inventário, livre registro de apuração do IPI, livre de registro de apuração do ICMS, livre do CIAP e livre do controle da produção do estoque. Bom, e a redação é muito clara. O contribuinte deverá utilizar a FD para efetuar a escrituração do livro de entrada, né, etc. Então, o que é que nós podemos intuir? Pelo menos eu intuí quando eu estava estudando essa matéria mais afinca, é de que a FD ela é composta de livros digitais, livros de entrada, de saída, de inventário, etc. Para confirmar esse meu raciocínio, o próprio parágrafo, deixa eu ver, a própria cláusula segunda reforça dizendo que fica vedada ao contribuinte obrigado a FD a escrituração dos livros e do documento mencionados no parágrafo terceiro da cláusula primeira em discordância com o disposto neste ajuste, ou seja, livros físicos. Fica vedado ao contribuinte obrigado a FD a escrituração dos livros físicos, documentos, quando o contribuinte já é optante da FD. Então, veja só, a regra que criou o FD, a meu entender, com as vênias dos colegas que entendem contrário, da defesa que entende contrário, mas a meu entender, ela é muito clara, ao dizer que o contribuinte deve utilizar a FD para efetuar a escrituração do livro de entrada, livro de saída, livro de inventário, livro de apuração de sementes. Então, quando não tem um documento fiscal que não foi lançado na FD, no entendimento, está dito que aquele contribuinte não escriturou no livro de entrada contida na FD o documento fiscal tal. E quando é que se poderia aplicar o 8L? Bom, o 8L foi aplicado quando, na época da FD, contribuintes entregavam a FD incompleto nos campos respectivos, seja da FD ou seja do próprios documentos fiscais. A descrição da mercadoria. Às vezes, contribuintes colocavam na FD, no campo documento fiscal, no registro de descrição da mercadoria, colocava são expressões genéricas, e nunca colocava a descrição da mercadoria. Talvez, que era uma carga de trabalho muito grande para o contador, sei lá, e fazia assim, ou seja, por outras vezes não se colocava as alíquotas, só colocava o valor do ICMS, ou seja, então, entendo que este 8L, ele foi criado para quando você tem campos que são obrigatórios, seja na FD, nos livros de apuração, nos livros, qualquer que sejam os livros, ou seja também nos documentos fiscais, que essas informações neste registro, destes campos, sejam obrigatórias, eles não o fazem, faria com que tivesse a penalidade do artigo 8L. Eu entendo, eu já sei que aqui há esse entendimento, mas eu gosto sempre de esclarecer o meu posicionamento com base nos fundamentos da legislação e também em alguns fundamentos teóricos, nesse sentido, para deixar claro que eu não tenho dúvida alguma de que, se eu tivesse dúvidas, eu aplicaria até o 8L e não aplicaria mais o 3G, porque passa a assumir que o 8L é a regra específica. Se ela é a regra específica, eu não posso deixar de aplicar, não posso ficar aplicando um outro que não é específico. Não existe, sob o mesmo fato, matéria, segundo esses dois doutrinadores,
mesmo fato, matéria, duas regras, uma específica, outra mais específica, uma específica, outra menos específica. Ou uma é específica, ou uma ainda é específica. E aí, cada um interpreta da forma como bem achar, amparado na legislação, amparado também em doutrinas, para aplicar aquele que melhor acha para a solução do litígio. Eu fiz questão de esclarecer esse meu posicionamento nesse sentido, trazendo o posicionamento doutrinário e da legislação, presidente. Algum outro conselheiro ainda deseja manifestar-se? Nenhum? Bom, então o silêncio indica que já posso colocar o processo para votação, solicitando à secretária Ana Paula que me ajude aqui na coleta aqui dos votos. Então, vamos aqui ao voto do nosso conselheiro relator, doutor Lúcio Alves, em votação 123, 3G ou 8L, na forma do despacho. Doutor Lúcio? Presidente, eu acho que a sessão, a matéria realmente é aquela que, tentando aí o Ronald Dork aí do Leilson aí, é um caso difícil, né? A gente foi bem delineado, acho que a Procuradoria soube colocar, né, os seus pontos de vista, a parte, né? Os conselheiros se manifestaram. Presidente, eu voto seguindo aqui os precedentes dessa casa. Eu acho que a Câmara Superior tem essa função de unificar a jurisprudência, né? E colocar até um fato interessante, apesar de não ter sido feita a súmula, né, dessa questão, teve por 2 vezes em discussão, mas na semana passada, na Câmara do conselheiro William, trouxe essa notícia, foi votado um processo que o próprio autuante já está colocando no L. Então, acho que a proteção está cumprindo assim, com sua função também de órgão máximo de interpretação das normas. Eu vou com os precedentes, senhor presidente. Acata o recurso da parte. Posteriormente será objeto pelo Conselho Pleno essa questão, viu? Ok. Então, 123, 8L. Em seguida, doutor Leilson. Presidente, com as veias do relator, o querido colega Lúcio, presidente, eu voto pela manutenção da decisão para os dois processos, a decisão da segunda Câmara. Deixa eu ver agora quem é aqui. Mônica. Não está a Mônica. Eu, senhora presidente, com o primeiro divergente, doutor Leilson. Doutora Elinete, o Leão, viu? Com o primeiro divergente. Lúcio Leilson, era Mônica Castelo mesmo. Elinete, primeiro divergente, 123, 3G. Doutor Micael. Presidente, ouvi aqui atentamente a todos, a Ana vai aos votos de bom dia, não vou me alongar para não cansá-los, mas e acho que todos têm muito substrato no que falam. Gostaria só de fazer um pequeno adendo antes do voto, de 30 segundos, é que o conselheiro Leilson falou a questão de Diogo, Alexi. Eu fico feliz que aqui no contencioso, matérias que a gente estuda no mestrado, no doutorado, que são alvo, às vezes, de discussões durante anos, os pesquisadores, anos, né? Então, a gente não pode esgotar uma matéria dessa aqui. Agora, eu me sinto muito contemplado pelas palavras do doutor Lúcio, porque Diogo e Alexi, ele trazia que quando há um conflito de regras, e aí é conflito, não há uma colisão entre princípios. Aqui, uma regra ela afasta a outra. Mas o conflito aqui, nesse caso, não só entre regras, é entre um princípio e uma regra. E aí não há o afastamento da norma, mas o sobrestamento, né? Ele faz sopesar. Então, é por isso que eu entendo, pelo 112, como ele vem a nortear também, e é um princípio maior, né, do que uma regra, e ele não pode afastá-lo, mas sopesar, o 8L, presidente. Ok, 8L. Doutor Ricardo. Presidente, como dito, eu sempre aplico o caminho mais favorável ao contribuinte quando existe uma divergência de normas, e aqui nós estamos diante de uma divergência de normas. E seguindo esse passo de sempre ir a favor do contribuinte, conforme o CTN, eu vou com o relator, presidente.
pela aplicação do 123.8L. Doutor Pedro Jorge. Doutor Pedro Jorge. Sem som, Pedro. Está sem som, Pedro. Pedro Jorge. Presidente, ele tirou aí o som, mas o fone de ouvido está prestando não, Pedro. Tira o fone de ouvido. Eu retorno para o Pedro Jorge. Doutor Felipe Pinho. Presidente, com o relator e com a altivez aí do amigo Ricardo também, né? Eu queria fazer minhas as palavras dele. Felipe Muniz. Presidente, eu acompanho o relator. Só para sugerir que, caso o doutor Pedro Jorge não consiga expressar o voto verbalmente, que faça escrevendo. Doutora Francileide. Acompanho o relator. Doutor William. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Bom, me parece que agora só falta o doutor Pedro Jorge, e eu peço que ou manifeste-se que oralmente ou até mesmo aqui por escrito. Não havendo, a doutora Ana Paula pode ir fazendo a apuração dos votos. Doutor Jorge? Falta só o doutor Pedro Jorge. Presidente, só fazendo... O doutor Pedro Jorge, ele tá tentando falar, Só para... Pronto. Acompanha o voto do relator. Escreveu. Ok, pode fazer a apuração, Ana Paula, por favor. Oito a 3, presidente, pelo 123.8L. Ok. Então, anunciando a decisão, inicialmente, hoje destacar que o recurso interposto em hora em apreciação já foi admitido pela presidência com competência que ele foi conferida no artigo 5º 2 da Lei 15.614, vez que atendidos os requisitos do artigo 106 do mesmo diploma legal. Deliberando sobre esse recurso extraordinário, então, admitido, essa egrégia Câmara Superior resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para decidir pela aplicação da decisão paradigma. Isso nos termos do voto do conselheiro relator, que no caso, então, fica aplicada a penalidade do 123.8L, e contrariamente à manifestação do douto representante da PGE, solicitando à secretária que faça menção aos votos divergentes. Eis a decisão para o presente processo, agradecendo aos representantes aqui da parte e também aos conselheiros aqui presentes. Decisão anunciada para o presente processo. Aliás, lembrando que para os dois processos. Ok, ciente, presidente. Eu agradeço a atenção de todos, certo? Aguardamos aí a notificação da resolução, né? Ok. Eu peço... Agradecer a atenção de todos, desejar um bom dia e um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Pedir licença, tá, gente, para me retirar. Okay, obrigada, nós que agradecemos pela presença. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos, um abraço a todos, bom final de semana. Senhores conselheiros, assunto geral. Presidente, nós não votaríamos hoje uma questão decadencial, não? Não. Olha, eu tenho lido tanto processo aqui, que eu pensei até que esse da decadência. Bom, mas voltando aqui, que ainda estamos gravando aqui a nossa sessão, eu queria só finalizar em assuntos gerais, dando os peitos da Ana Paula, né? É um momento difícil aqui para todo mundo, mas gostaria de registrar os pêsames pela perda do seu sogro, repasse para o Cristiano, todo o nosso carinho, todo o nosso sentimento, pedir que Deus conforte toda a família dele. Ana Paula, logicamente que extensivo a você. Então, fique com Deus, um abraço para todos. Eu também queria demonstrar meu pesar à Ana Paula, tá?
E a Ana Tereza também, que a Tereza também, estou lembrando, viu, da Tereza. E a Nora também. Exatamente. Não palavras, a vontade de abraçá-la, de acolhê-la é muito grande nesse momento, né? Como começou o doutor Lúcio já começou falando sobre o momento que a gente passa, eu fico imaginando as pessoas que têm essas perdas, né? Então, eu queria muito abraçá-la, como não posso, deixo registrado aqui essa minha vontade, estou à disposição, viu, Ana Paula, o que você precisar, você é uma pessoa muito querida, né, o seu marido também, um abraço muito grande, a sua família é muito linda, eu já tive a oportunidade de vê-los, né, vê-las, e um abraço muito carinhoso, minha amiga, viu, força e fé. A todos. Ana Paula, eu gostaria de pedir, Ana Paula, que fosse registrado na ata, certo? Esses nossos sentimentos as palavras, as palavras do Felipe, presidente. Ok? Obrigada, bom, presidente. Então, Faço minhas as palavras do Felipe, viu, presidente? Com minhas. Ok. Nós iremos colocar na ata como realmente um sentimento que eu sei que é de todos que compõem este conselho. Ana Paula, lembrando aqui, presidente, só deixar registrado que, para os que não sabem, principalmente os classistas, meu sogro, o seu Tarcísio, é aposentado da Cefaz, né? Trabalhou por 40 anos nessa casa. No momento também o colega Ivanildo, que foi perito também, era bom que constasse na ata também, já que trabalhou nessa casa durante vários anos também. Isso, Ana Paula. Não agora, Paulinha, nesse momento, você saindo daqui, já deixa outro agradecimento que a Ana Paula, mesmo num momento como esse, não deixou de fazer a nossa sessão, por isso que eu estava aqui, assim, bem apressada, sabe, suprimindo algumas coisas, ela não suprima tudo, não, eu esqueci até de falar o nome dos advogados, que realmente a gente estava ansiosa para que terminasse a sessão, para que a Ana Paula pudesse agora cuidar da família dela. Agradecimento, Ana Paula, e um abraço de coração. Deus proteja todos nós nesse momento especial. Um abraço, gente. Até a próxima sessão, se Deus quiser. Tchau. Martinha, tu pode ficar.